aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente o mangá Shaman, que faz parte do universo de Baki. Como vocês estão vendo aí na capa, foi um vídeo só explicando como é que funciona, por que ele faz parte do universo de Baki e tal. Então dá uma configurada lá para entender tudinho. Mas agora a gente vai pro capítulo 3, que vocês estão vendo na capa aí, que é o Ogami, ele nu, com as mãos ali como se estivesse ajoelhado, né? E se é dito o nome, a primeira lição, a primeira aula, né? Porque a gente sabe muito bem que em esses 3 capítulos iniciais a gente tá vendo aí a história literalmente do primeiro dia do Ogami na escola. Ele acabou de chegar na escola. Enfim, deixa de resenha, deixa eu lá e simbora pro capítulo. E aí que vemos Ogami, que entra na sala, escreve seu nome, olha para todos e fala: "Eu sou Iketsu Ogami e serei seu professor de literatura moderna." Naquele momento, os alunos olhavam atentamente, felizes, tranquilos. Claro, ele tinha se prostrado para frente deles ali, ele tinha feito toda aquela encenação que deixou eles confortáveis. E Alice era dele. E os numerosos pares de olhos olhando para ele naquela sala de aula estavam claramente brilhando de curiosidade. E aí que vemos que se é retratado sobre o que aconteceu anteriormente. Alguns olhavam com um olhar um tanto quanto ardilhoso. E Alice era dele. Aquele era o professor que se prostrou diante de todo o corpo discente. E ali os garotos e garotas pensavam: podemos usá-lo. Esse era contado mais uma vez. Mesmo sem dizer essas palavras em voz alta, o brilho em seus olhos lhe dizia mais do que o suficiente. E Ogami falava: bem, então, já que é nossa primeira aula, e é aí que alguém diz: você usa o tempo todo aquela façanha? Você usa isso o tempo todo? E ao ouvir isso, Ogami olhava e falava: façanha? E aí que o aluno voltava a dizer: mas sabe, alguém em sã consciência normalmente faria isso, prostrando-se, isso e E mais, um professor estava fazendo isso na frente de seus alunos, né? E com aquilo dito, o Ogami pegava e começava a mexer no óculos, como se desse dedo para o aluno. E ali dizia: se for considerado necessário, não tenho escrúpulos em fazê-lo aqui e agora. E é aí que todos ficavam, todos chocados, né? Ele estava dizendo que podia fazer aquele truque ali e derrubar todo mundo de novo. E é aí que o garoto diz: ei, senhor, você sabe que ainda é nosso professor, certo? Mas você sabe, se você se prostrar a nós, quem vai ser de uma posição mais elevada? Você ou eu? E com essa indagação, todos batiam palmas ali pro garoto, né? O garoto estava representando os alunos, ele era o vencedor. E Ogami dizia: nesta escola, assim como neste mundo, não há uma única pessoa que está abaixo de mim. E com aquelas palavras deixava todo mundo curioso, surpreso. E o estudante dizia: que legal. Nesse caso, por que você está aí em pé? E aí, quando ele fala isso, os alunos entram em euforia, começam a falar: Sugiyama, você é um gênio! Derrubou ele! E é nessa hora que ele fala: 20 centímetros. Esta é uma altura necessária para desempenhar minha função. Não é usado para exibir qualquer tipo de discriminação. E com aquilo todo mundo ficava surpreso, porque ele acabou de dizer que ele estava acima dos demais. Mas ele precisava estar, porque era o local da função dele. Fazia tudo parte de toda a estrutura da escola. Não que ele estivesse acima de ninguém, mas ainda assim estava. Bem interessante, né? E é aí que vemos que o garoto mais uma vez começava a falar e dizia: quando você se curvou diante do sol nascente, houve um terremoto, sabe? Isso foi uma coincidência? Ou foi algo que você causou? Ou seja, naquele momento não seria um poder do Ogami, e sim um terremoto. Só que Ogami teria calculado exatamente o momento do terremoto. Isso me faz lembrar que temos o Yujiro, que pode ter feito isso. Mas ao mesmo tempo o garoto insinua que também
pode não ter sido uma previsão, e sim ele simplesmente causando aquilo por alguma coisa, algum poder sobrenatural. E depois da indagação sido feita, ele disse: isso foi provavelmente algo que eu causei. E todos ficavam perplexos e diziam: o quê? Ninguém imaginava que ele poderia dizer uma coisa assim tão trivialmente, tão tranquilamente. Nós sabemos o porquê. A gente sabe que o mangá tem o nome de Xamã. Mas enfim, o fato é que a gente vê que alguns acabam acreditando, ficando chocados, até que uma garota se levanta e diz: abuso de autoridade. Nós vimos essa garota no primeiro capítulo, onde ela dizia: isso é abuso de autoridade, não é? Não precisamos que você nos empurre pelas costas. Na verdade, houve alguns alunos que até pensaram que era um incômodo. E com isso dito, ela tentava pegar o Ogami de alguma forma. E o Ogami diz: você está falando de si mesmo, estou certo? E ela diz: senhor, qual é a sua renda anual? Uma pergunta completamente diferente. Inclusive, talvez até mesmo mostrando que ela tivesse mais dinheiro, seus pais ou algo do tipo. E aí que ele diz: todas as minhas economias nem valem a pena comparar com sua renda anual. Falando para a garota. E aí que ela diz: parece que você sabe alguma coisa ou duas sobre mim, não é? E nesse momento, o Ogami pensa um pouco e diz: é claro, você não é o orgulho de nosso país? Ou seja, aquela garota era extremamente importante, ou até mesmo famosa. E é aí que se era vista quem era ela. Ela era uma modelo, e ele dizia: a única modelo japonesa a ter desfilado na alta costura. Sakura Miyauchi. Eu também sou fã de vocês. Onde aquilo deixava todo mundo sem entender. Talvez eles nem conhecessem ela, somente o professor. E ela dizia: então, por que alguns gostariam de um empurrão nas costas de um funcionário público como o senhor? O Ogami pensava um pouco, até que dizia: isso é porque, se algo acontecesse com você, eu perderia a minha chance de fazer sexo com você para sempre. E quando ele fala isso, a garota fica chocada. As meninas ficam chocadas. Os garotos ficam chocados. Ninguém imaginava que ele iria falar isso. Literalmente, ele acabou de dizer que queria fazer sexo com uma aluna. Naquele momento, todos gritavam: o quê? Ela tentava manter a compostura, meio que suando frio, e dizia: professor cuja renda anual não chega nem a $100.000. E eu? E aí que ele fala empolgado pra caramba: você acha que é alguma garota de programa? E aí ela ficou... chama... E ele volta a falar: não fique muito cheia de si. Você não é o único que vejo como um parceiro potencial para sexo. Na verdade, todas as garotas aqui são. Ou seja, ele colocou ela no lugar dela. Ela não precisa estar dizendo que valores, dinheiro é alguma coisa relevante nisso. Para ser alguém, para sair com alguém, o dinheiro não vale nada. Basta a vontade. Então ele acaba rebaixando ela a qualquer outra garota naquele recinto. Ela não era mais importante de qualquer outra mulher. Inclusive, ela não deveria usar o dinheiro para contabilizar se seu corpo valia ou não ser entregue para alguém. E com isso dito, vemos que alguém aponta e diz: fora! Eu vou dizer ao diretor o que você acabou de falar. Então você finalmente mostrou suas verdadeiras cores. Enquanto o Ogami continuava quieto, sereno. E aí o garoto diz: aposto que essa porcaria de orar foi apenas uma farsa. Você era apenas um professor pervertido e indiferente desde o início. E aí que o Ogami olha e diz: você está com ciúme, Soyama? Quando ele fala aquilo, o garoto perde completamente o controle e diz: o que você está? E Ogami diz: se algo estava para acontecer a qualquer um de vocês, rapazes, eu acabaria perdendo um amigo. Onde o garoto não entende e diz: chega de besteira. E Ogami volta a falar: eu perderia um salvador insubstituível. Mas
Nunca se sabe, posso ser bissexual. Sério? Onde aquilo ali deixava todo mundo surpreso, com vergonha. E de repente começavam a criticar, inclusive os próprios garotos começavam a fazer cara de nojo, gritar, dizendo que é nojento, falando mal dele. E o próprio Suyama começava a falar bem alto, dizendo: você não tem um homem ou uma mulher? Você está brincando comigo, seu pervertido bissexual. E quando ele fala isso, Ogami se mantém completamente equilibrado e escutava as ofensas, onde dizia que o dele era virgem, gritando, zombando pela possibilidade dele ficar com um homem. E é aí que Ogami diz: isso foi realmente impróprio da minha parte. Peço desculpa. E aí Suyama se levanta e diz: ei, senhor, você está falando sério? Bi? E é aí que Ogami diz: isso é algo em quem pensarei se um garoto me seduzir. Aquilo deixa todo mundo perplexo, com medo. Mas a garota não arreda o pé e fala mais uma vez: senhor, justo agora você não disse peço desculpas. Não é diferente do normal? Ou seja, ela percebeu que Ogami estava fazendo algo diferente. Ele não pediu de fato desculpas, pois ele não tinha se prostrado. E é aí que ele bate a mão na mesa, começa a subir nela, a garota, o garoto, todos ficavam surpresos e lá estava ele em pé, onde olhava para eles e dizia: não tenho intenção de me prostrar. Gosto de você. Eu me apaixonei por você. Eu quero fazer com você. As pessoas terão afeição umas pelas outras. Onde todos ficavam ali, sem saber o que dizer. E ele volta a falar: e isso é a coisa mais distante de um pedido de desculpas. Abria os braços, todos ficavam surpresos. O que é que Ogami vai fazer? O professor enlouqueceu. E é aí que ele vira, coloca as mãos para trás e faz uma ponte, onde ele ficava numa posição completamente estranha. E será dito: o homem que acabou de se prostrar na frente de todo o corpo decente, agora está se curvando para trás com toda a força no pódio do professor. Isso por si só já é um incidente suficiente. E quando eles olhavam, a modelo ficava surpresa, o garoto ficava chocado, os homens não aguentavam ver aquilo. E uma das garotas achava nojenta e ficava envergonhada, quase como excitada. E o que acontecia é que o professor estava ereto. Algo inimaginável estava acontecendo. Todos ficavam surpresos. E ali, ele meio que começava a se concentrar para fazer algo. E o que ele fazia era empurrar cada vez mais com a força da sua ereção. Era algo absurdo. E se era contado contra o tecido azul do seu terno, uma mancha escura feia começou a se espalhar. Todos estavam enojados, até mesmo um garoto queria vomitar. Ele pulava no pódio do professor, começava a girar no ar. Todos ainda estavam travados. Pousava, olhava e dizia: ai, ai. Uma vez que penso em todos vocês, não pude deixar de me molhar. E aí que vai embora, fechando a porta e saindo da sala. E com isso, todos começavam a pensar: e aí que se era narrado? Foi urina ou foi sêmen? Onde as garotas e os garotos conversavam: qual foi? Urina? Era desse tamanho, certo? Ele estava latejando de forte. E ainda se é dito: ninguém jamais saberá. E aqui chegamos no final do capítulo. Acho que é o capítulo mais pesado que eu vi até agora do que Itagaki já escreveu. Espero que eu não seja desmonetizado, porque esse aqui foi bem pesado. Apesar de que tipo, tem toda uma conotação psicológica aqui. Mas pelo que deu a entender, realmente ele estava sendo 100% sincero. Enquanto os garotos queriam pregar peça, usar, comandar ele, simplesmente o que aconteceu é que ele fez tudo ao contrário. Ele conseguiu controlar e remediar a situação. Do jeito dele, é claro. E como a gente sabe que ele é um xamã, ele tem atitudes e coisas que ele faz ali muito fora da curva. E uma das coisas que eu percebi é que realmente ele estava dando a lição na garota, né? Para que a garota não se achasse superior às outras meninas. E nem tampouco resolvesse sair com alguém por conta do dinheiro. Ele não queria que ela se tornasse uma
pró, né? De toda forma, ela ia ser isso. E outra coisa também é que ele queria botar os garotos no lugar dele. E até mesmo os outros, e as outras meninas que achassem que poderiam controlá-lo. Fazendo algo extremamente obsceno e terrível. Porque ele não estava dando a mínima pro que os garotos e garotas estavam fazendo. Ele literalmente queria dar uma lição neles. E o que ele fez? Ele literalmente conseguiu focar-se para poder ter ali uma ereção, cara. Agora, o que aconteceu de fato, se ele tava imaginando a menina, se ele tava literalmente só urinando, ninguém sabe. O ponto específico aqui é que Ogami fez tudo isso para dar uma lição neles. Agora eu pergunto a vocês acharam o que desse capítulo? Cara, eu tô chocado. Espero que depois desse capítulo as coisas amenizem, porque senão eu não vou poder mais trazer o Xamã aqui. O fato é que Xamã tá muito legal, eu tô gostando, porque sempre tem umas críticas pesadas e fortes. A gente viu uma crítica aqui muito grande ao preconceito, né? Porque falavam mal aí do fato de que pessoas ou até mesmo conhecidos podem mudar e até mesmo xingar você pelo simples fato de você declarar ser bi ou até mesmo ser homo. Bizarro pra caramba. E o professor só fez isso só pra poder fazer uma pegadinha com eles. Porque no final ele acaba dizendo, né, que ele de fato gosta de garotas, gosta de meninas. Inclusive ele gosta da aluna ali, mas ele não pode ficar com ela por ela ser jovem, né, e fez todo aquele teatro e tal. Enfim, quero saber de vocês, vocês acharam legal, vocês não acharam legal, eu quero as opiniões de vocês aqui, comentários sobre tudo isso. Valeu, falou!